Mas eu já estou sentada, continuar. Então, presidente Lula, ministro Rui Costa, ministro Fernando Haddad, ministro Marinho, aqui, ministro Sidônio, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente da Câmara, minha casa, deputado Hugo Mota, senador Weverton, que nesse ato aqui está representando o nosso presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está numa sessão solene de 40 anos da redemocratização em uma homenagem ao presidente Sarney. Então, nos telefonou, disse que ainda passará aqui até o final, mas que ele não tem como se ausentar da mesa do Senado agora, porque a sessão atrasou. Mas quero cumprimentar todos os líderes que estão aqui, agradecer muito a presença de vocês, porque é muito importante esse evento e muito simbólico a gente estar com uma representatividade tão grande do Congresso Nacional. Cumprimentar também os profissionais da imprensa. Esse projeto que o presidente Lula está enviando ao Congresso é um projeto que faz justiça, é uma questão de justiça. Ele isenta os trabalhadores que recebem até R$5 mil por mês, alíquota zero, portanto, retira qualquer incidência do imposto de renda e reduz também a incidência do imposto de renda dos trabalhadores que ganham de R$5 a R$7 mil por mês. Isso vai ter... Melhorou esse? Melhorou. Vai continuar sentado. Isso vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Alcança quase 10 milhões de pessoas, que somada a outras 10 milhões de pessoas que já têm isenção até 2 salários mínimos, perfazem 20 milhões. Essa renda em circulação significa crescimento da economia, significa a roda da economia girar. E também faz um resgate importante, ministra Esther, que eu não te saudei, faz um resgate importante porque nós não tínhamos a correção da tabela do imposto de renda desde 2015, não é, ministro Fernando Haddad? Desde 2015. Ficou apenas a isenção de 1 salário mínimo. Com a presidente Lula, em 2023, nós já passamos a isenção para 2 salários mínimos. E isso deu um impacto grande para o consumo e para a renda das famílias. E eu quero aqui parabenizar o ministro Fernando Haddad, toda a equipe que trabalhou muito nesse processo, nesse projeto, e realmente alcançando a maturidade dele, hoje a gente pode apresentá-lo ao Congresso Nacional e ao país. E é da maior relevância que a gente tem aqui as lideranças da Câmara, do Senado e os nossos presidentes. Agradecer muito a presença, porque, junto com o presidente Hugo Mota, junto lá com o senador Davi Alcolumbre, que o Weverton representa, nós queremos abrir o processo de discussão, de debate sobre esse projeto e fazer com que a tramitação seja uma tramitação que engrandeça aí o resultado. Então, queria agradecer a presença de vocês, estamos à disposição desse debate e queremos construir juntos essa saída para o povo brasileiro, que é a saída, que, vou repetir aqui, é uma questão de justiça social e justiça fiscal. Muito obrigada. Para apresentar o projeto de lei, ouve-se agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, é um prazer muito grande estar na presença de tantas personalidades importantes do Congresso Nacional. Queria cumprimentar todos os líderes presentes, deputados e senadores, na pessoa do senador Weverton e do presidente da Câmara, Hugo Mota. Cumprimentar o vice-presidente Geraldo Alckmin, meus colegas Rui Costa e Gleisi Hoffmann. E dizer que, para mim, presidente, é um dia extraordinário nós chegarmos ao dia da apresentação, na minha opinião, da primeira reforma da renda significativa no país, porque ela mexe numa ferida social de longa data. Nós temos muito orgulho do nosso país e temos muita razão para ter orgulho do país, várias razões para ter orgulho do nosso país. E, a todo instante, nós lembramos que o Brasil figura entre as 10 maiores economias do mundo. Mas nós nos esquecemos de dizer que nós figuramos também entre as 10 nações mais desiguais do mundo. E a pergunta é, como uma nação que está entre as 10 mais ricas pode figurar entre as 10 mais desiguais? Vários estudos demonstram, presidente, que a principal razão para isso acontecer
uma das principais razões, não é a única, mas é a ação do Estado. A ação do Estado que, deputado Lindbergh, muitas vezes tira do pobre e dá para o rico, e muitas vezes os serviços públicos, ao invés de chegar à população mais humilde, chega aos estratos mais elevados da sociedade do ponto de vista de renda e deixa à míngua a população que precisa do serviço público para ascender. Eu tive uma longa experiência nos seus 2 mandatos em relação ao acesso à educação superior. Quantos e quantos anos, na verdade séculos, nós passamos vendo um pequeno elite do país ascendendo à educação superior e a grande massa da população, sobretudo negra, sem sequer completar o ensino médio. Hoje nós temos programas que nos orgulham. O pé de meia, as cotas, a expansão das federais, dos institutos federais. O que está se propondo aqui hoje, presidente, é fazer exatamente a mesma coisa, deputado Guimarães, com o nosso sistema tributário. Vocês, parlamentares, deram um passo gigantesco ao aprovar a emenda constitucional da reforma do imposto sobre consumo, recém-regulamentada pelo Congresso Nacional. Isso vai implicar uma mudança de postura do Estado brasileiro frente a essas camadas mais vulneráveis do ponto de vista econômico, uma mudança extraordinária, porque nós vamos desonerar o investimento, vamos desonerar as exportações, vamos devolver o imposto para aquelas famílias que estão no CAD único de vários produtos, o chamado cashback, que é a devolução do recurso, vários expedientes. Falo isso na presença do deputado Aguinaldo, que nos honrou com a relatoria da emenda constitucional, e vários parlamentares que seguiram relatando as leis de regulamentação, mas é um passo extraordinário. Mas agora nós estamos mexendo numa questão mais sensível ainda, que é a questão da renda. Nós sabemos que o Brasil cobra na fonte o imposto de renda do trabalho e não cobra o imposto de renda sobre o capital. E o que nós estamos propondo aqui, presidente, depois de muitos e muitos meses de estudo, inclusive com reparos feitos por vários ministérios, com vários especialistas que nos assessoraram, nós estamos levando à consideração do Congresso Nacional um projeto que, em primeiro lugar, honra a palavra empenhada pelo senhor e por outros políticos. Mas o senhor ganhou a eleição e, portanto, tem um programa a cumprir. Mas essa palavra já foi empenhada por vários políticos, de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Muita gente criticou a proposta, muita gente considerou a proposta inexequível, mas nós estávamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. Então, essa desoneração, garantir que as famílias brasileiras, até esse patamar de renda individual, não é familiar, é a renda individual da pessoa, até a partir de 1º de janeiro de 2026, esteja isenta de imposto de renda, faz jus à sua palavra, não apenas de corrigir a tabela do imposto de renda, mas de elevar a faixa de isenção até esse patamar. Então, isso já é, por si, um dia histórico e um dia que faz valer a palavra de um estadista, não que está de passagem pelo poder, mas de que quer deixar um legado para a sociedade, na educação, na saúde, na assistência, na justiça social. O que está se fazendo aqui é justiça social. O outro pilar do projeto é justamente garantir a justiça social do lado de lá, do lado de quem vai arcar com isso. E nós focamos quem não paga imposto, ou quem paga muito pouco de imposto, que está entre os 0,2% mais ricos da sociedade. Repito, 0,2%. Nós não estamos falando aqui de 10% da população, nós estamos falando de 1/5 de 1% da população que está
afetado por esse projeto num patamar absolutamente condizente com aquilo que paga um trabalhador comum, o que paga um professor universitário, o que paga uma enfermeira, o que paga um trabalhador, como milhões de brasileiros que acordam cedo, dormem tarde e têm deduzidos do imposto de renda a sua contribuição para o fundo público, para financiar saúde, educação. Então, é um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social. Com ele, deputado Isaldo, não se pretende nem arrecadar mais, nem arrecadar menos. Se pretende fazer justiça. Se pretende garantir que as famílias, até essa faixa de renda, possam ter, ao final do mês, um alento, um aconchego maior, que é aquela família que, às vezes, está endividada, aquela família que, às vezes, está pagando um juro extorsivo, aquela família que está precisando trocar a geladeira, que está precisando trocar a televisão, que está precisando garantir aos seus filhos alguma condição de vida na área educacional, na saúde. É para essa família que nós estamos olhando. E o projeto é absolutamente equilibrado desse ponto de vista. Eu queria dizer, e até fazer um apelo aqui, esse não é um projeto de governo, esse é um projeto de sociedade. Nós estamos apresentando aqui uma ideia de sociedade. Nós queremos melhorar enquanto sociedade. Esse projeto vai ao encontro desse anseio. Vamos melhorar enquanto sociedade. Esse projeto, que eu espero tenha um relator à altura da sua importância, e eu tenho certeza que nas mãos do nosso presidente Hugo Mota isso vai ser cuidado, nós vamos abrir um debate na sociedade para verificar os seus pressupostos. E ele pode ser aperfeiçoado como tudo que nós mandamos para o Congresso Nacional foi aperfeiçoado. Mas o que o presidente Lula está pedindo é considerar esses dois aspectos da questão, a questão da neutralidade fiscal e a questão da justiça social. Ponto. Ele é neutro do ponto de vista arrecadatório e ele busca fazer justiça. Outras ideias vão surgir. Nós temos aqui várias cabeças pensantes que podem contribuir com o relator, tanto na Câmara quanto no Senado, e melhorar. Nós, da área econômica, e falo em nome dos meus colegas da área econômica, todos que participaram, é o melhor que nós pudemos apresentar. Não é a verdade definitiva, é uma contribuição. Isso aqui não tem caça às bruxas, não tem histeria, não tem ideologia, no mau sentido da palavra. O que tem aqui é um posicionamento político sobre a sociedade que queremos. Nós queremos uma sociedade mais justa. Então, o nosso foco é mirar aquelas pessoas que têm uma renda superior a R$1 milhão. Tem uma escadinha que começa com 50 mil por mês de renda, portanto, R$600 mil ao ano, mas, na verdade, é uma escadinha muito suave, que, na verdade, atinge a sua maturidade ali depois de R$1 milhão de renda por ano. E essa é a população que representa uma fração diminuta da sociedade brasileira, como todos aqui hão de supor. É possível muitos brasileiros uma renda a partir de R$1 milhão por ano. Essas pessoas, quando não pagam imposto, porque se pagam, está ok, pagam um valor mínimo em relação a essa renda, estão afastadas de uma tributação adicional. Mas quando essa tributação não chega a 10%, aí você pede para a pessoa complementar até essa meta, até essa alíquota. Se, ao final do ano, daquilo que a pessoa teve de renda e pagou, supera essa marca, ela vai continuar isenta da mesma maneira. Nós tomamos o cuidado de discriminar na lei aquilo que continua isento. Porque várias coisas importantes devem continuar isentas. E a lei discrimina aquilo que não vai ser mexido, até para evitar que haja incompreensão ou abuso na divulgação, né, do que está se apresentando agora. Então, nós tomamos o cuidado de dizer, olha,
não tem nada a ver com poupança, não tem nada a ver com títulos incentivos, tem uma série, um rol de questões, e mesmo quando, no caso de um dividendo, quando a empresa paga a alíquota definida em lei, né, a alíquota que vigora no Brasil e que é mais baixa do que a média da OCDE, nós tivemos esse cuidado, também aquele rendimento permanece isento. Então, nós tomamos vários cuidados para que não haja nenhum tipo de má interpretação do que se quer. O que se quer é de que as pessoas que têm altíssima renda, porque no Brasil mais de 1 milhão por ano é uma altíssima renda, e não colaboram com o mínimo, com uma alíquota mínima, essas sim vão colaborar. Isso vai afetar a vida de pouco mais de 100 mil brasileiros, mas vai favorecer 20 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando. Estamos falando de 20 milhões de brasileiros que apresentam seu imposto de renda, metade dos quais já estão isentos pelas medidas tomadas desde a posse do presidente Lula, que já corrigiu por 2 vezes a tabela de imposto de renda, e essa derradeira vai chegar ao patamar de 20 milhões de pessoas. Então, a nós parece bastante justa a proposta, bastante condizente com os objetivos de buscar melhorar a qualidade da distribuição de renda do Brasil, sem afetar as contas públicas, e coloca um enfrentamento decisivo para nós brasileiros. Nós queremos estar também entre as nações mais justas. Nós não queremos estar apenas em relação às maiores economias. Nós queremos também estar entre as melhores economias. E esse projeto visa buscar melhorar a nossa condição social, buscar a justiça tributária, buscar a justiça social. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu peço desculpas porque eu não, em função da hora do presidente, eu não vou me estender, mas toda a equipe do Ministério da Fazenda, aqui, nesse momento, ato contínuo, estará disponível para esclarecer ponto a ponto do projeto de lei. E nós fazemos questão que essa discussão, Marinho, seja absolutamente extensa, porque é o começo de uma conversa, é o começo de um debate com o Congresso Nacional. Então, se a pessoa lê o projeto e quer fazer considerações de aprimoramento, todas as sugestões serão bem-vindas. O que nós não queremos é transformar esse debate num debate que envolva histeria, que envolva discórdia, que envolva... Não. Esse é o projeto da concórdia. Todos aqueles que querem um Brasil melhor precisam abraçar esse projeto e ajudar a aperfeiçoar e votar. Eu tenho certeza que todo mundo, não importa o partido, tem que estar sensível a esse clamor social por mais justiça. Não é possível que nós passemos mais algumas décadas, ou séculos, no caso no Brasil, sem alcançar isso que faz com que muita gente venha para a política, que é buscar um país mais justo. Tenho certeza que todos aqui têm uma missão na política, que é buscar melhorar as condições de vida da nossa população. Então, presidente, eu termino agradecendo a oportunidade que o senhor nos dá. Eu acho que, sem a sua liderança, dificilmente esse debate seria sequer proposto, porque é muito difícil tocar em feridas como essa. As pessoas temem tocar em feridas como essa, mas nós precisamos enfrentar em algum momento da nossa história, e esse momento chegou. Eu fico muito feliz de poder participar desse momento histórico. O senhor permitir que a sociedade brasileira, com tranquilidade, com sabedoria, enfrente o debate, sem medo de que ele possa trazer outra coisa que não seja mais felicidade para a nossa nação. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República, acompanhado do ministro da Fazenda e da ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, assinará a mensagem ao Congresso Nacional e fará a entrega do projeto de lei de
de isenção do imposto de renda ao presidente da Câmara dos Deputados. Terá uso da palavra o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Bem, muito boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar aqui o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimentar o senador Everton Rocha, que aqui representa meu irmão, o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, cumprimentar nas pessoas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da minha querida amiga ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, todos os ministros aqui presentes, cumprimentar todos os senadores e senadoras, líderes aqui representados, cumprimentar todos os meus colegas, líderes da Câmara dos Deputados, que estão aqui também nos honrando com essa presença importante nesse momento para o nosso país. E dizer, presidente, de forma muito rápida, que eu não sou economista, eu sou médico. E aqui vejo vários médicos nesse ambiente, a começar do presidente Geraldo Alckmin, do senador Rogério, do meu amigo deputado Luizinho, deputado Mário Eringer, o nosso Otto Alencar, que está aqui, nosso ortopedista, e dizer que acho que dizer que o médico, no exercício da sua profissão, tem duas coisas que são muito caras para nós, presidente Lula. A primeira é a sensibilidade de poder se colocar no lugar do paciente para entender o que ele está sentindo. E a sensibilidade nesse momento é que o senhor traz uma medida muito justa para quem mais precisa nesse país. É uma correção de injustiça tributária. Muitas vezes, quem tem menos é quem paga mais, e o Congresso precisa discutir isso sob iniciativa do senhor. E, nesse momento, enquanto representante aqui da Câmara, eu quero dizer que a Câmara dos Deputados, e tenho certeza que o Senado Federal também, terá a sensibilidade necessária para tratar um tema tão caro, principalmente para com quem mais precisa. E a segunda qualidade que o médico tem que ter é procurar, senador Otto, sempre dizer a verdade ao paciente. E nós não podemos dizer ao paciente que está tudo bem quando não está, porque o paciente é amigo, nem muitas vezes também dizer ao paciente que ele tem uma situação grave para apavorar o paciente quando essa situação também não existe. E é justamente nessa relação de lealdade que nós estamos aqui, presidente, para dizer que o senhor terá de nós a lealdade na tramitação dessa matéria, mas sempre buscando trazer a verdade nessa relação. E o Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria, não tenho dúvidas, pela importância que ela tem. Alterações que, com certeza, visarão melhorar a proposta. Tanto na Câmara como no Senado, nós procuraremos dar a prioridade que a matéria necessita para que, ao longo aí dos próximos meses, tenhamos a condição de elaborar a melhor proposta possível para o país. E nessa relação de lealdade, nós temos, ministro Haddad, que aqui também rememorar que o Congresso não faltou à agenda do Ministério da Fazenda em nenhum momento, nos últimos 2 anos, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses. E acredito que continuaremos dessa forma. Mas temos também que aqui registrar, presidente Lula, que nesse momento de lealdade, que não haverá justiça social no país se não tivermos a responsabilidade fiscal. E isso para o Congresso é muito caro. E nós queremos, nessa responsabilidade que nós temos, dizer, ministro Haddad, que nós temos que buscar a melhor forma para se encontrar essa neutralidade.
E é isso que o Congresso tem que se esforçar diante daquilo que o governo está trazendo, para que a melhor proposta possível possa ser lapidada, possa ser discutida, vamos ter tempo para isso, para que o senhor possa, presidente, receber de volta do Congresso Nacional uma proposta melhor do que a que o senhor está enviando. Esse será o nosso trabalho. Será o trabalho de buscar, Guimarães, sob a sua liderança na Câmara, mais eficiência na proposta do governo. E nós podemos sim fazer isso. O Congresso já fez isso por inúmeras vezes e nós vamos, mais uma vez, nos dedicar. E o senhor pode ter a tranquilidade que na Câmara dos Deputados nós vamos dar total prioridade à matéria para que isso que acabei de falar possa ser o resultado final. Mas quero dizer aqui também, presidente, aproveitar e já encerrando as minhas palavras, que eu conversei com o senhor, conversei com alguns ministros, que a Câmara, e também tenho conversado com o senador Davi, com quem aqui quero registrar a ótima relação que nós temos, o Senado e a Câmara andarão juntos em todos os momentos daqui por diante, porque isso é muito importante para a relação política. Nós vamos procurar ter total sinergia, vai ser bom para o Brasil, bom para a relação com o governo, bom para a relação com a sociedade, com o setor produtivo, mas dizer ao senhor que nós queremos discutir mais. Nós queremos discutir a eficiência da máquina pública, nós queremos discutir algo que possa trazer para o cidadão que mais precisa um serviço público de melhor qualidade, nós queremos discutir, ministro Haddad, também pontos importantes no que diz respeito às isenções tributárias que hoje o Brasil tem. Eu penso que é um ponto importante que o Congresso pode ajudar nessa discussão e poder, quem sabe, nessa proposta que traz a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, talvez fazer algo mais abrangente para o país e entregarmos, como falei aqui, uma proposta que atenda principalmente as pessoas que mais precisam, mas não percamos nunca a nossa responsabilidade de garantir que o Brasil possa seguir investindo e cuidando daquilo que mais importa, que é o futuro das nossas próximas gerações, e para isso o governo tem que estar estável nas suas relações, estável economicamente, para que o progresso e a prosperidade possa chegar para todos. Muito obrigado, conte conosco, presidente, parabéns pela bela iniciativa. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu não vou ler a nominata porque esse ano não tem eleição e ninguém está precisando de voto. Mas eu queria começar cumprimentando o companheiro Alckmin, que tem tido uma capacidade de trabalho extraordinária para ajudar a gente a fazer as coisas. Queria cumprimentar a companheira Greife Hoffmann, que entra numa tarefa extremamente importante, que é entrar no segundo tempo e fazer o time golear os adversários. Nem sempre isso acontece, no caso dela vai acontecer. E queria cumprimentar o Haddad e a equipe dele, e o Ricorte e a equipe dele, por ter trabalhado e encontrado uma fórmula para que a gente faça um pouco mais de justiça nesse país. A justiça é uma coisa simples de falar e, muitas vezes, é difícil de fazer. Porque, muitas vezes, as pessoas que têm que fazer a justiça são as pessoas que têm interesses antagônicos àqueles que seriam o beneficiário da justiça. É por isso que nós estamos há tantos anos nesse país falando de justiça e ela demora muito para acontecer. Eu quero agradecer ao companheiro Hugo Mota, nosso novo e jovem presidente da Câmara. Quero agradecer aqui o nosso companheiro Alcolumbre, que está representado pelo Everton. Quero agradecer a cada deputado que está aqui, a cada senador, a cada ministro. Dizer para vocês que eu sempre digo que, quando a gente manda um processo para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto. E, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Nesse caso, desse projeto,
eu vou dizer para vocês o que eu espero. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. Esse é o lema que nós temos que adotar. Porque é uma coisa tão singela, é uma coisa tão singela o que estamos fazendo. Sabe, às vezes o volume parece grande porque são milhões de pessoas que vão ser beneficiárias. Esse é o pecado que nós pagamos e que os pobres pagam no país. Às vezes, um pouquinho só para ele, como eles são muitos, dá um volume muito grande. E muitas vezes as coisas não se fazem porque se utiliza muita palavra, gasta a palavra não sei das quantas e o pobre fica fora. Nesse caso aqui, eu queria que a imprensa, inclusive, entendesse uma coisa, já que vocês vão escrever muito a respeito, é que nós, primeiro, temos que acreditar naquilo que o companheiro falou. Esse é um projeto neutro. Esse projeto não vai aumentar 1 centavo na carga tributária da União. Isso é importante vocês acreditarem, que não vai aumentar 1 centavo na carga tributária. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. É simples, é como se fosse dar um presente para uma criança, Otto. Não vai machucar ninguém, não vai deixar ninguém pobre, não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, sabe, alcatre, seja contrafilé, ou seja, um fígado, qualquer coisa. Ou seja, nós estamos permitindo que as pessoas que não tiverem essa oportunidade vão ter essa oportunidade a partir da decisão de vocês. Eu acho, companheira Haddad, que quando você fala que é um projeto que está fazendo história hoje, ele vai fazer história mesmo o dia que você mandar esse projeto para eu sancionar. E a gente poder avisar o povo brasileiro, finalmente, o ano de 2027, de 2026, será o ano mais glorioso da vida de vocês, porque o Congresso Nacional, porque o Senado e porque a Câmara reconheceram que era preciso beneficiar as pessoas que ganham menos. E eu vou aqui apenas para a imprensa registrar, eu vou fazer questão de dizer alguma coisa aqui. Veja o que nós estamos propondo. Um motorista que hoje ganha R$ 3.650, que paga por mês R$ 81 de imposto de renda, porque é descontado na fonte, em 2026, esse motorista vai pagar 0 de imposto de renda. E ele vai ter uma economia no ano de R$ 1.058. De R$ 1.058. A tributação de uma professora, hoje ela ganha R$ 4.867. Ela paga por mês R$ 305 de imposto de renda. A partir do ano que vem, ela vai simplesmente pagar 0. Ela vai ter uma economia de R$ 3.970 por mês. Por ano. Se fosse por mês, era melhor. Mas vai por ano. A tributação de um profissional autônomo. Ele tem um rendimento de R$ 5.450. Hoje ele paga R$ 447 de imposto de renda. Ele vai pagar por mês, a partir de 2026, ao invés de 447, R$ 180. Ele vai ter uma economia de R$ 3.202. E a tributação de uma enfermeira, que ganha R$ 6.260, e ela paga R$ 670 de imposto de renda, ela vai ter que pagar R$ 530, vai ter uma economia por ano de R$ 1.822. É isso que nós estamos fazendo. Estamos pedindo aos brasileiros que ganham mais,
pessoas que vivem de dividendos, que nunca pagaram imposto de renda, pessoa que ganha milhões e milhões e que muitas vezes encontra um jeito de não pagar imposto de renda, nós estamos dizendo para eles, gente, vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir, de voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser feliz. E vamos dar uma chance para aqueles que não acreditam na política, voltar a acreditar. Porque a política, com esse gesto, dá um grande sinal para a sociedade brasileira de que vale mais a pena ser democrático do que ser negacionista. É isso que está em jogo nesse país, nesse instante. É a gente fazer com que a sociedade brasileira volte a acreditar nas pessoas que eles elegeram, seja para presidente da República, seja para senador, seja para deputado. E é esse gesto que eu peço para vocês. Eu não estou pedindo nada demais. Eu estou pedindo que vocês compreendam que chegou a hora de vocês participarem da confecção da história brasileira. A história de que o povo vai se lembrar. Um dia, alguém cuidou de nós. Por isso, meus parabéns. Agora, a bola sai do Palácio do Planalto e a bola vai para o Congresso Nacional. E eu tenho certeza, Hugo, que você que é o médico não vai dar um diagnóstico errado para o povo que está doente e está precisando de melhorar. Um abraço, gente, obrigado. A imprensa daqui a pouco vai ter contato com os técnicos que vão explicar tudo o que nós estamos fazendo. É importante a gente colocar a palavra neutralidade. Este projeto não aumenta 1 centavo na renda do governo. O que vai aumentar são algumas centenas de centavos no bolso do povo pobre brasileiro para que ele volte a ser mais cidadão do que ele é hoje. Um abraço e boa sorte para todos nós. Está encerrada a reunião. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a reunião em que o presidente Lula assinou e entregou ao Congresso Nacional o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Hoje, as pessoas que recebem até R$ 2.800